E a nossa última pontuação foi um pouco mais aí de 98 pontos, quase 30 pontos acima da média dos cartoleiros, foi de 71,92. Valorizamos 7,84 cartoletas. Eu quero saber de você, né, cartoleiro e cartoleira do meu Brasil, qual foi sua última pontuação? Deixe aqui embaixo nos nossos comentários. Sem mais enrolação, bora, né, começar a nossa escalação para essa quinta rodada do Cartola FC 2025. O time que você está vendo é o nosso time aí que jogou na quarta rodada. Fomos muito bem, né? Só vacilamos ali com Memphis Depay, que não fez uma boa, né, pontuação. Na verdade, negativou. Vai jogar em casa contra o Sport. É muito forte para essa quinta rodada. O Guilherme, como sempre, fez a sua média básica, sem gol e sem assistência, pontuando razoavelmente bem. Mas já Igor Jesus estava naquele jogo ali meio moroso. Faz ou não faz, faz ou não faz. Deixou um golzinho pra gente, né, passando aí dos 13 pontos. Já na meiuca, erramos ali o Gustavo Scarpa, que não fez uma boa partida, mas acertamos ali no Barreal. Falei muito bem, tanto dele como do Bom Tempo, né? Que ficou ali na nossa reserva. Falei muito dos meias do Santos, que poderia pontuar muito bem. Acertei nas duas, Barreal fazendo mais de 19 pontos e o Bom Tempo acima de 11. Nos meias do Flamengo, tanto Gerson como De Arrascaeta, que não entrou no nosso time, que estava muito, né, valorizado, como todos acompanhou a nossa live na última rodada, falei que não escalaria ele por estar valorizado, a gente precisava valorizar. Ambos foram muito bem. Nas nossas laterais, o Wesley, mais de 15 pontos, e Juninho, que falar do Juninho Capixaba, mais uma vez pela quarta rodada seguida, mitando. E na última rodada estava no nosso time passando dos 20 pontos. Eu quero saber de você, né, cartoleira e cartoleiro do meu Brasil, se você pegou ou não as dicas que eu trouxe aqui na última rodada na live. Deixe aqui embaixo em nossos comentários. Infelizmente, errando no zagueiro, aí no Jair, mas o Barbosa fez uma boa pontuação acima de 5 pontos. Félix Torres também do Corinthians não foi tão bem, mas fez uma pontuação acima ali, né, de mais de 2 pontos, quase 3 pontos. Agora, o Matheus, né, Donelli, deixa aqui no comentário qual é o nome certo do goleiro do Corinthians. Não foi tão bem, mas quem pegou a dica do Mirassol, que eu falei que ia para cima do Grêmio, arrebentou. Deixa aqui embaixo no comentário que eu falei, né, que o Grêmio poderia fazer corpo mole por tá querendo mandar o Quinteiro embora. Não deu outra. Mirassol aplicou uma sonora goleada, tendo a lei do ex, Reinaldo mitando aí para cima do Grêmio, 2 gols aí, fazendo uma pontuação muito, muito alta, né, muito forte, acima de, eu acho que 18 pontos. Resumindo, Mirassol passou o carro no Grêmio. E essa quinta rodada temos bons confrontos. Deixa eu já vender a galera aqui, né? Vender a galera aqui. Eu quero saber de você, né, cartoleira e cartoleira. Qual é o teu time para essa quinta rodada? Deixe aqui embaixo em nossos comentários que eu irei ler e responderei a todos o mais rápido possível para tirar a sua dúvida. Tá certo? Bora começar aqui pelos meias, tá? Um pouco diferente. Estamos com 130,19 cartoletas, pensando ainda em valorização, tá? Quero valorizar um pouco mais esse time aqui, até em 150 cartoletas. Acredito que seja uma boa quantidade de cartoleira para poder escalar bons times, né, até o final da temporada. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, tá certo? John Arias, Fluminense, jogando em casa contra o Vitória. Vitória, quando visitante, cede a média de cerca de 5,21 pontos. John Arias está bastante valorizado. Tem que fazer uma pontuação de 13,67 para poder, né, começar a valorizar. Tem a bola parada, tem o pênalti. É um bom confronto? É um bom confronto. Porém, no histórico aqui, entre Fluminense e Vitória, nos últimos 10 jogos, 2 vitórias do Flu, 4 empates e 4 vitórias do próprio Vitória. Tá certo? Vitória fora de casa, perdeu na primeira rodada, né, por 2-0 contra o Juventude, empatou fora de casa na terceira em 2-2 aqui com o Atlético Mineiro. É um jogo difícil. O Fluminense, dos últimos 4 jogos, tem 3 vitórias consecutivas. Perdeu na primeira rodada aí por Fortaleza, 2-0, e de lá para cá
vem vencendo, né? Venceu em casa os 2 jogos Red Bull e Atlético Mineiro e venceu fora de casa o Corinthians, tá? Na última rodada. Então, Fluminense muito forte para a rodada e por isso, o John Arias passa a ser uma boa opção, tá? Porque aqui, ó, na terceira rodada, mais de 10 pontos. Na quarta rodada, mais de 13 pontos. Vem numa boa crescente e vai ser a minha primeira opção de meio de campo, tá? Outras boas dicas aqui também. O próprio Fausto Vera, aqui do Atlético Mineiro contra o Botafogo em casa, que aqui é um confronto equilibrado dos últimos 10 jogos, 4 vitórias do Atlético, 1 empate e 5 vitórias do Botafogo. Ambos aqui precisam fazer um bom jogo para poder convencer e pegar a rédea ali do campeonato. Começaram muito mal e Fausto Vera, cara, tem um bom potencial, tá? Um bom potencial, já que o Botafogo, quando visitante, cede em média cerca de 5,85 pontos para meias. Fausto Vera tem uma boa pontuação na terceira, 11 pontos. Na quarta, 3,70. Tem que fazer uma pontuação de 4,33 para poder começar a valorizar. Vamos ver o mapa de calor aqui em detalhes. Em laranja, o Fausto Vera, do lado direito, né, pisando na área, que deixou um golzinho. E podemos ver aqui, ó, que o Botafogo cede muito pontos para esse tipo de meias, mais defensivos, e também permite que eles cheguem ao ataque. E Fausto Vera vai ser a minha segunda opção, tá? De meio campo, ele custando 8,92 pontos, quase não saiu, e tem que fazer uma pontuação de 4,33 pontos. Por isso, vai ser a minha opção aqui como segunda meio campo. Richard Rios vive uma boa temporada, tá? Um bom começo de campeonato, ó. Na terceira rodada, 3 pontos. Na quarta rodada, mais de 10 pontos. Vai jogar fora de casa contra o Fortaleza, que quando o mandante cede em média cerca de 4,94 pontos. Porém, o Richard tem que fazer uma pontuação alta acima de 8,66 para poder começar a valorizar. Mas no histórico dos confrontos, é um pouco equilibrado. Os últimos 10 jogos, 4 vitórias do Fortaleza, 3 empates e 3 vitórias aqui do Palmeiras. O Palmeiras vem de uma boa vitória fora de casa contra o Internacional, que é um dos aspirantes ao campeonato, né, a ser campeão aqui do Brasileirão 2025. Vai ser bastante exigido, pode ter alguns desarmes, e Richard Rio é uma excelente dica para essa quinta rodada. Outro cara muito forte vai entrar no nosso time é Luiz Mandaca, tá? Aqui do Juventude, jogando em casa contra o Mirassol. Tem boas pontuações com média, né? Sem fazer gol e assistência. Na terceira rodada ele fez mais de 11 pontos. Vamos ver aqui em detalhes, tá? E podemos ver que o Mirassol cede pontos para esse tipo de meias aqui, ó, central, que pisam na área. Então, Mandaca é uma boa opção, sim, tá? Para essa quinta rodada. E vai ser a minha terceira e última opção de meio campo. Tá certo, tropa? Outro cara forte para a rodada é o próprio Martinelli, tá? Aqui do Fluminense, jogando em casa contra o Vitória. Vitória, como eu falei, quando visitante, cede em média cerca de 5,82 pontos. O Martinelli tem que fazer uma pontuação de 4,10 pontos para poder, né, começar a valorizar. Fez uma boa pontuação na primeira e na segunda. Na terceira e na quarta não foi tão bem, está desvalorizado e pode ser uma boa opção, tá certo? Outro cara também é o próprio Alan Patrick, tá? Já é um clássico gaúcho. Inter joga fora de casa contra o Grêmio, que estava uma bagunça, vem de uma goleada aí para o Mirassol. O gauchão lá, quem foi o campeão foi o Internacional, vencendo na casa do próprio Inter, acho que com 3-0. E também venceu ou empatou jogando em casa contra o Grêmio. E o Alan Patrick é o cara da bola parada, bate pênalti, escanteio, faltas. Então, é uma boa dica, tá? Mas está bastante valorizado aí. Outro cara forte, próprio Gerson, aqui do Flamengo. O Flamengo vai jogar fora de casa, mas no Maracanã, campo neutro, contra o Vasco, clássico carioca. O Gerson tem que fazer uma pontuação de 8,66 para poder começar a valorizar. É uma boa
dica. Lucas Ferreira, aqui do São Paulo, jogando em casa, um clássico paulista contra o Santos. É uma boa dica. O Santos, quando visitante, cede em média cerca de 9,64 para meias, que atua do lado direito de campo. O Lucas atua quase como um ponta ali pelo lado direito. Baratinho, baratinho, custa 3,06. Tem que fazer uma pontuação de um pontinho para poder começar a valorizar. E vai ser o meu meio campo reserva. Um cara bom também para rodada é esse cara aqui, ó. Gabriel Bom Tempo, tá? Tem uma excelente regularidade. Primeira rodada 7,10, segunda 6, na terceira 1,5, na quarta 11,80, vem desarmando bastante, vai jogar aí fora de casa e pode sim garantir uma boa pontuação. Podemos ver o mapa de calor aqui, ó, em laranja do Gabriel e em azul é a pontuação que o São Paulo costuma ceder. Então o Gabriel é uma excelente dica aí, mais uma vez, fora dos mais escalados. E podemos ver aqui no histórico do confronto, é um clássico equilibrado, os últimos 10, 4 vitórias do São Paulo, 2 empates e 4 vitórias do Santos. Bora agora, né? Escalar aqui os nossos zagueiros para essa quinta rodada do Cartola FC 2025. Léo Ortiz do Flamengo é uma boa opção pelo fato do Flamengo poder permanecer com o SG. Mas clássico carioca, mano, a gente tem que ficar de olho. Mas Léo Ortiz custa apenas 4,90. Para poder começar a valorizar, tem que fazer uma pontuação de 4,64 pontos. Ele foi poupado na última para esse confronto e pode ser uma boa opção. O Lianco está de volta, bastante desvalorizado, custando 6,66. Tem que fazer uma pontuação de 3,95 para poder começar a valorizar. E o Botafogo cede em média para esse tipo de zagueiro cerca de 5,14 pontos. O Lianco pode ser uma boa dica aí como aposta fora dos mais escalados. Pedro Henrique do Red Bull Bragantino, Red Bull que vive um grande momento aqui. O Pedro Henrique ainda não negativou, mesmo perdendo o SG, tá? Aqui na primeira rodada 4,5, na terceira 3,2, na terceira não, na segunda, né, 3,2, na terceira agora 10,70, na quarta 9,2. O Cruzeiro, quando visitante, cede em média cerca de 9,15 pontos. Tem que fazer uma pontuação de 7,38 para poder começar a valorizar. E por isso é uma boa dica para essa quinta rodada. Mas a minha primeira opção, cara, vai ser que o Vitão, tá? Do Internacional, jogando aí fora de casa contra o Grêmio, tá certo? Custando 8,96 cartoletas, tem que fazer uma pontuação de 3,94 para poder, né, começar a valorizar. O Grêmio, quando mandante, cede a média cerca de 4,26 pontos. Vamos entrar no histórico aqui, né, recente, dos últimos 10 jogos, 2 vitórias do Grêmio, 2 empates e 6 vitórias aqui do Internacional. Por isso, o Vitão vai ser a nossa primeira opção aqui de zagueiro, né? Deixa eu voltar nele aqui. Vamos ver aqui o mapa. Temos uma boa crescente. Na primeira rodada, 4,4. Na segunda, 9,5. Na terceira, 8 pontos. Na quarta rodada, ele foi poupado aí, né? E vai com tudo para cima do Grêmio. Quem sabe permanecendo com o SG, ele pode sim garantir uma boa pontuação nessa quinta rodada. Outro cara muito forte também para valorização e para pontuação é o Abner, tá certo? Juventude em casa contra o Mirassol. Dos últimos, me veio o histórico dos últimos 4 confrontos, 2 vitórias do Juventude, 1 empate e 1 vitória do Mirassol. O ruim é que o Mirassol vem fazendo gols em todas as rodadas, tá? Na primeira perdeu aí pro Cruzeiro de 2-1, na segunda empatou com Fortaleza 1-1, na terceira empatou com o Bahia 1-1 e na quarta rodada uma sonora goleada para cima do Grêmio, entrando para a história do Mirassol. Porém, Abner muito forte para a rodada, baratinho, custando 5,76 pontos, tem que fazer uma pontuação de 2,24 pontos e vai ser a minha segunda opção de zagueiro, pensando em pontuação e também pensando em valorização. Tá certo? Félix Torres, do Corinthians, jogando em casa contra o Sport. Você fechar uma defesa do Corinthians é uma boa opção, tá? Para essa quinta rodada. Lembrando que o Sport não vive um bom momento até ofensivamente.
E o histórico aqui dos últimos 10 jogos, 6 vitórias do Corinthians, 1 empate e 3 vitórias do Sport. O Sport fora de casa, no primeira rodada empatou com o São Paulo 0-0 e na terceira, né, perdeu pro Vasco 3-1. Lembrando que esse gol aqui foi um gol contra do Hugo Moura. Então o Sport, teoricamente, dos jogos fora de casa, ainda não fez gol. Por isso, o Corinthians é uma boa opção. Vou fazer aqui uma pequena alteração pelo fato aqui do Félix Torres custar 7,27 cartoletas, tem que fazer uma pontuação de 3,62 pontos. O Sport cede a média cerca de 5,96 pontos para zagueiro do lado esquerdo de campo. Vou vender o Abner, tá? Vou escalar aqui o Félix Torres e vou botar o Abner como meu zagueiro reserva. Tá certo? Gustavo Henrique também uma boa dica para essa quinta rodada aí, o Gustavo Henrique. Júnior Alonso do Atlético Mineiro para valorização, também uma boa dica, custando aí 4,67, tem que fazer uma pontuação de 2,26 pontos para poder começar a valorizar. Botafogo, quando visitante, cede a média para zagueiros do lado direito de campo, cerca de 6,11 pontos. Mas deixa aqui embaixo nos comentários se o Júnior Alonso atua do lado direito ou do lado esquerdo. Agora me confundi, então deixa aqui embaixo nossos comentários, a sua participação é muito importante pra gente. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aí, maroto. Danilo do Flamengo está como titular, meteu um golzinho, mas bastante valorizado, mano. Cerca de 17,63 pontos, tem que fazer uma pontuação de 9,45 e não indico aqui o Danilo pelo alto valor dele, mas indico o Ignacio do Fluminense, custando 7,10, tem que fazer uma pontuação de 3,69 pontos para poder começar a valorizar. O próprio Vitória cede em média cerca de 6,47 pontos para zagueiros que atuam do lado esquerdo de campo, então por isso Ignacio é uma boa dica para essa quinta rodada. Bora agora, né, escalar aqui os nossos laterais para essa quinta rodada. A primeira opção bastante valorizado é esse monstro, né? Bernabé do Internacional, jogando aí fora de casa, bastante valorizado, tá certo? Custa 16,78 cartoletas, tem que fazer uma pontuação de 9,39 pontos para poder começar a valorizar. E o Grêmio, quando o mandante, cede a média cerca de 9,07 pontos, tá? Vamos vir aqui, ó, em detalhes. Primeira rodada, 12,50. Segunda, 14,50. Terceira não jogou. Na quarta, 7,10 pontos. E, vindo aqui nos detalhes, podemos ver aqui do lado esquerdo, o Grêmio cede bastante pontos para esse tipo de lateral. E, por isso, vou fazer essa dobradinha com o Bernabé, nosso primeiro lateral. Juninho Capixaba jogando em casa, muito forte para essa quinta rodada. Monstro dos monstros, vem pontuando muito bem, porém bastante valorizado. Primeira rodada 7,10, segunda 9,40, terceira 10,3, quarta rodada 20,20. Ele vem numa crescente monstra. Será que vai pontuar? Será que não vai pontuar? Será que permanece com SG ou não permanece com SG? Deixe aqui embaixo nos nossos comentários se vale ou não a pena escalar o Juninho. Mas, de fato, ele é uma excelente opção para essa quinta rodada. Tá certo? Outro cara bom para a rodada também é o próprio Cedric Soares. Mas temos que ver se ele vem para o jogo ou não, tá? O Cedric joga em casa, clássico paulista. O Santos, quando visitante, cede a média cerca de 9,12 pontos para laterais que atuam do lado direito de campo. O Cedric custa 9,32 cartoletas e tem que fazer uma pontuação de 5,19 pontos. É uma boa aposta, tá? O Aguirre, excelente opção, custando aí 6,66. Tem que fazer uma pontuação de 3,28 pontos para poder começar a valorizar, e é sim uma boa dica, tá? Mesmo jogando fora de casa. O Angileri do Corinthians, fortíssimo para a rodada, baratinho, 5,28 cartoletas que ele custa, tem que fazer uma pontuação de 4,02 pontos para poder começar a valorizar. Mas a minha opção, cara, estou muito confiante nele, é um excelente lateral, vem
muito bem aqui é o Wesley, tá? Do Flamengo. 5,10 na primeira, 1,30 na segunda, 6,20 na terceira e 15,50 aqui na quarta rodada, jogando aí fora de casa, mas lembrando, campo neutro, tá? Contra o Vasco, que esse jogo vai ser no Maracanã. Em questão de torcida, vai ser 50% para ambas as equipes. Acredito que o Flamengo vai ser maioria aqui, né? Nesse confronto, e teoricamente vai atuar em casa, e por isso vai ser a minha opção de lateral. Lembrando que ele está bastante valorizado, tem que fazer uma pontuação de 11,69 pontos, tá certo? Outro cara também que eu falei aqui na última rodada é o próprio René, tá? Do Fluminense, jogando em casa contra o Vitória. René é muito bom para cartola, mitou na última, tem que fazer uma pontuação de 12,29 pontos. Aqui a pontuação do René é uma boa dica, mas bastante valorizado. Esse cara aqui, o Escobar dos Santos, custando 9,89, tem que fazer uma pontuação de 7,57 pontos para poder começar a valorizar. O São Paulo, quando mandante, cede a média cerca de 6,91, mas olha a pontuação do Escobar. Mano, esse cara é monstro, monstro. Mesmo perdendo o SG, ele vem pontuando muito bem, tá? Muito bem. Ele tá quase entrando no nosso time, então peço a você, se ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo e as nossas atualizações. Como o mercado amanhã fecha, né, 4 horas da tarde, vou tentar, né, chegar correndo para poder trazer uma live para vocês de fechamento, como eu sempre faço. Por quê? Amanhã estou na reta final, né, do Big Brother. Se a galera não sabe, eu trabalho lá no Estúdios Globo. Atualmente, o programa que eu estou fazendo é o BBB 2025. Porém, meu horário é até 3 horas da tarde, cara. Então, eu vou sair correndo, o mercado fecha 4 horas, de repente eu faço uma atualização de lá mesmo. Então, por isso que eu peço a você, se ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva no canal e ative o sino das suas notificações para não perder nenhum vídeo novo e as nossas atualizações aqui do canal. Também deixa o seu poderoso like, porque me fortalece demais. Voltando aqui, o Escobar é uma excelente opção para a rodada. Olho nele, porque ele pode sim se tornar o nosso lateral aqui, né? Fixo. Que quando chega aí na sexta, na sétima rodada, eu escalo alguns jogadores para poder ser nosso jogador, né? Montar uma base do time até o final do campeonato, caso ele não se prove ao contrário disso. Porém, o Escobar está mostrando ser um lateral bastante consistente mesmo, né? Perdendo o SG. Jogando fora de casa, então, mano, vai ser uma excelente opção ali o Escobar, e pode sim ser o nosso lateral. E por enquanto vai ser aqui o meu lateral reserva, tá? O próprio, né, Piquerez aqui, né, do Palmeiras. Mano, Piquerez sendo Piquerez, aquele monstro. 5,5 na primeira, 8,20 na segunda, 13,20 na terceira e 12 pontos na quarta rodada. Palmeiras jogando fora de casa, aí vai ser bastante exigido. E, mano, Piquerez custando 14,27, tem que fazer uma pontuação de 10,75 para poder, né, começar a valorizar. Se esse cara permanecer com esse G, ele com certeza vai imitar nessa quinta rodada. O próprio Ayrton Lucas do Flamengo, tá? Bastante aí desvalorizado, tem que fazer uma pontuação de 6,96 pontos para poder começar a valorizar. É uma boa dica. O Vasco, quando mandante, cede em média cerca de 4,16 pontos para laterais esquerdo, e por isso, fora do Madicalado, é uma boa opção para essa rodada. Bora agora, né, escalar aqui o nosso goleiro, tá? Deixa eu ver quanto é que tá custando esse time. 76 cartoletas, eu ainda tenho 53,98 pontos. Tem que pensar aqui ainda em valorização, por isso que eu falo para você se inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo novo, nenhuma atualização aqui do nosso time. E o meu goleiro vai ser aqui, ó, o Matheus Donelli, tá? Aqui do Corinthians, jogando em casa contra a equipe aqui do Sport. O Donelli tem que fazer uma pontuação de 2,04 pontos para poder começar a valorizar. 2 defesas ele já valoriza, mesmo perdendo o SG. Tomara que permaneça com o SG, o Donelli, e vai ser a minha opção de goleiro. Outro cara forte para a rodada, o Everton do Palmeiras, é uma boa dica para essa quinta rodada. O próprio Gustavo do Juventude, jogando em casa contra o Mirassol.
pode ser uma boa dica, já que ele precisa fazer aqui uma pontuação de 2,46 pontos para poder, né, começar a valorizar. O próprio Antony, do Internacional, jogando aí fora de casa contra o Grêmio, vai ser bastante exigido. Tem que fazer uma pontuação de 3,41 pontos. O Grêmio, quando mandante, cede em média cerca de 5,40 pontos. O Antony custa apenas 5,48 pontos. E se você, assim, preferir escalar o Antony, pode fazer um hackzinho aí, colocando o Marcelo Lomba do Palmeiras no lugar dele e ele, o Antony, na reserva. Bora, né? Bora escalar nosso trio de ataque, nosso trio responsável da mitada. Mas antes, cara, desculpa aqui, deixa eu escalar o meu goleiro reserva, né? Que eu ainda não escalei meu goleiro reserva, que vai ser aqui, ó, o Gustavo do Juventude. Agora sim, bora escalar nosso trio de ataque, nosso trio responsável da mitada, que vem muitos gols, assistências, finalizações, que possa, né, acontecer uma mitada nos nossos atacantes nessa quinta rodada. Memphis Depay é uma boa dica, ele que não vem aí, né, bem, né, na terceira e na quarta rodada não fez uma boa pontuação, tá valorizado ainda, custa 16,04 cartoletas, tem que fazer uma pontuação de 8,67 para poder, né, começar a valorizar. Tem o potencial na rodada de 9,39 pontos. O Sport cede em média cerca de 6,88. Vamos vir aqui em detalhes para ver o mapa de calor. Aqui, central, né, que ele atuou quase como um meia armador pisando na área. Tem a bola parada e é uma boa opção, tá? Aqui, podemos ver aqui, tanto do lado direito, como central, como esquerdo, o Sport cede pontos para esse tipo de meias. Então, pelo fator de bola parada, cara, ele é uma boa dica e vai ser a minha opção aqui, o Memphis Depay. O próprio Igor Jesus é uma boa dica, tá? Olha só a pontuação do Igor Jesus. Fora de casa, 6,90 e 6,40. Em casa, 10,60 e 13 pontos. Vai jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro, que não vive um bom momento. Igor Jesus vem muito bem, é um jogo bastante equilibrado que sai gol para ambas as equipes. Se tiver um pênalti, ele é o cobrador. Igor Jesus custa 14,75 cartoletas, tem que fazer uma pontuação de 11,67 pontos. É uma boa dica sim para essa quinta rodada. Lúcio Rodrigues, aqui do Bahia, jogando em casa um clássico nordestino contra o Ceará. Bastante equilibrado nos últimos 10 jogos. 4 vitórias do Bahia, 1 empate e 5 vitórias do Ceará. E o Lúcio pode garantir uma boa pontuação. Vamos ver aqui em detalhes, cara. É uma boa aposta para essa quinta rodada. Ó, quantos pontos que o Ceará cede para atacantes? Mano, é muito ponto. Então o Lúcio Rodrigues é uma boa dica, ainda mais aqui atuando para o lado direito, vindo para o meio. Aqui, ó, em azul, quantos pontos que o Ceará cede. Então o Lúcio é uma boa dica e pode pintar no nosso time sim. Ele custa 8,51 e tem que fazer uma pontuação de 5,01 pontos para poder, né, começar a valorizar. Outro cara monstro para a rodada, bastante desvalorizado. Mano, não tem como deixar esse cara de fora. Pedro Raul, Ceará, custando 9,49 pontos. Tem que fazer uma pontuação de 3,42 para poder, né, começar a valorizar. Tem que estar no time, irmão. Um dos artilheiros, 4 gols no campeonato, vem numa excelente crescente. Está na primeira, 9 pontos. Na segunda, 13,6. Na terceira, negativou, tá certo? Mas na quarta rodada, que o jogo foi na terça-feira do Ceará, né? Aí contra o Vasco, o cara mitou, simplesmente mitou, valendo a lei do ex. Fez 2 gols, fora o baile. Então, Pedro Raul é sim a nossa segunda opção, tá certo? Um cara que a gente pode ficar de olho. É um cara que pontua sem gol e sem assistência. Guilherme, do Santos. Primeira rodada, 7 pontos. Segunda, 7,50. Terceira, 6,40. Quarta, 5,50. O cara é um monstro para cartola, irmão. Se esse cara meter um golzinho, ele pode mitar nessa quinta rodada. Vai pegar um São Paulo ali, que o jogo é parelho, é um clássico paulista. Então pode sair gol para ambas as equipes. Saindo pelo lado do Santos, ele participando, ele com certeza passa 10 pontos. Tá? Yuri Alberto, muito boa rodada, muito boa opção para essa quinta rodada, mas eu tô querendo, cara, ir com um cara que não está aqui.
O Giovani do Juventude, antes disso, vou falar dos atacantes do Juventude, que tem um bom potencial pelo fator aqui do Juventude no mapa de calor, ceder bastante gols para centroavante. Juventude não, o Mirassol sofreu bastante gols de centroavante. Então você colocar um atacante do Juventude é sim uma excelente opção. O Rony do Atlético Mineiro também é uma boa dica, tá? É aquele cara que vem pontuando muito bem, bastante oportunista. Deixa eu vir aqui em detalhes, cara. Esse vídeo aqui é bastante completo, é quase como uma live, é quase como uma mentoria para você escalar o seu time. Olha aqui a pontuação que o Botafogo cede, mas é mais para atacantes do lado esquerdo que pisam na área. O Rony joga tanto do lado direito como do lado esquerdo aqui, ele é muito versátil, mas é uma boa opção sim, e com algum atacante do Atlético Mineiro, quem sabe o Hulk até nessa rodada, por ter a bola parada, por ter falta, escanteio, pênalti a seu favor, chutar, né, de todos os lugares, pode ser uma boa dica para essa quinta rodada, fora dois mais escalados. Germancano do Fluminense é uma boa dica também, o Fluminense jogando em casa, cara. Por que é uma boa dica? O Cano não vive um bom momento, quem sabe nessa quinta rodada ele desencanto, mas vindo aqui em detalhes, irmão. Olha a pontuação que o Vitória cede para centroavante. Então como é que você deixa um Cano fora do jogo? É impossível deixar um Cano fora do jogo, cara. É impossível. Porém, ele vai ser o meu atacante de luxo, meu reserva de luxo, tá? Deixa eu chegar só mais até aqui embaixo para poder ver aqui se tem mais alguma opção e também para ver se ele entrou como os prováveis, né? Acredito que não entrou como os prováveis e eu vou escalar esse cara aqui. Eu vou vir aqui em filtros, tá? Todo mundo, eu acredito que você já sabe. Deixa aqui embaixo nos comentários. Vai vir do Mengão. E eu tô falando desse cara aqui, ó. Pedro Queixada. Saiu do banco, fez 2 golzinhos, né? Um de pênalti, que ele perdeu o pênalti, bateu mal, mas correu ali, se redimiu, meteu um carrinho, guardou dele. E com bola rolando também de cabeça, guardou dele. Vai jogar aí, né, contra o Vasco. Quem sabe entra como nosso titular. Saiu do banco, fez mais de 14 pontos. Vamos vir aqui, ó, no mapa de calor para poder vir em detalhes. Vamos ver se vai postar o mapa aqui que o Vasco cede, irmão. Olha quantos pontos que o Vasco cede para atacante, para centroavante. Não tem como ir sem nenhum centroavante do Flamengo. Na última rodada eu falei dos centroavantes do Flamengo, fui com o Juninho, acabou que o Juninho não entrou, entrou o Gonzalo Plata, que fez o gol, tá certo? E o Pedro saiu do banco, fez o golzinho dele também, o Juninho, coitado, eu acredito que vai ficar de escanteio ali, já que o Pedro voltou e o reserva dele vai ser o Bruno Henrique, ainda tem o Gonzalo Plata, o Juninho para mim vai ficar um pouco de escanteio. E voltando aqui, o Pedro vai ser a nossa terceira opção de atacante, tá certo? Só que, como nossa cartoleta acabou aqui, mano, só tô com 1.61 para poder escalar aqui o nosso treinador. Já vou escalar aqui o meu meia. Meu meia não, meu atacante, tá? Deixa eu escalar o atacante reserva logo para depois mudar esse time. Eu tenho que tirar o Lem para poder colocar o nosso treinador. O Lúcio é uma excelente opção, tá? O Guilherme também é uma excelente opção. Mas quem vai ser o meu atacante reserva? Vai ser o Germancano aqui do Fluminense, por entender que ele é um excelente potencial para essa quinta rodada. Pronto, esquadrão formado no gol. Vamos com Matheus Donelli. Na zaga, Vitão e Félix Torres. Nas laterais, Bernabé e Escobar. Entrei com o Escobar aqui, né? Tive que fazer essa troca com o Mateuzinho devido a cartoletas e também para poder valorizar o time. Na meiuca, Fausto Vera, Luiz Mandaca e Gabriel Bom Tempo. Tive que tirar também aqui o próprio John Arias, por estar bastante valorizado. Eu ainda preciso valorizar esse time aqui, mas se você tiver cartoletas, pode escalar ele, tá? No comando de ataque ali, Pedro como nosso capitão, acredito que ele vá para o jogo. Pedro Raul do Ceará, por ser um dos artilheiros do campeonato. E por enquanto, Memphis Depay do Corinthians. E o nosso jogador, né, reserva de luxo, é o Cano do Fluminense, por entender que ele tem um grande potencial para essa
quinta rodada. Muito obrigado por você ter assistido o nosso vídeo até o final. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família. Humildade sempre a nós, fé em Deus, tamo junto, nunca passe por cima de ninguém para conseguir aquilo que você quer ou que você deseja. Fui e até um próximo vídeo. Valeu!